conflito entre Taiwan, China e Estados Unidos. Nesses últimos dias, nós temos ouvido falar a respeito de uma possível guerra da China com Taiwan para dominar este país. Porém, nós vimos que há intervenção dos Estados Unidos. Então, nós vamos abreviar um pouco o fato histórico acerca desses acontecimentos. Em primeiro lugar, por que há divisão entre a China e Taiwan? Ocorre que na época aproximada ali da Segunda Guerra Mundial, aconteceu um fato na China, que foi justamente uma guerra civil interna, entre os comunistas liderados por Mao Tse-tung, que nós já ouvimos falar aí na escola também, nas aulas de história, de geografia, e também do Chiang Kai-shek. Então, esse Chiang Kai-shek, estavam tendo ali dentro na China um conflito. Nisso, quando aconteceu a vinda do Japão, a China parou a guerra civil e foi contra os japoneses. Depois da vitória contra o Japão, o que aconteceu? Eles continuaram a guerra interna, porque o Japão estava querendo tomar a ilha de Taiwan. E depois que o Japão saiu, ele devolveu a ilha de Taiwan, tá, para os chineses. E o que aconteceu? Eles voltaram, os chineses, a ter essa guerra interna. E aí quem ganhou a guerra foi o partido de Mao Tse-tung, que foi o comunismo. Então eles ganharam. Só que o seu opositor, ele não se conformou com isso. Então eles foram exilados, foram enviados aos simpatizantes, e também o Chiang Kai-shek, ele também foi colocado lá na ilha de Taiwan. Eles foram para lá, para a ilha de Taiwan. Então, houve uma divisão na China. E os comunistas chineses, liderados por Mao Tse-tung, não se conformaram com isso, de forma alguma, uma divisão de um país, de forma alguma, separatismo, não, de forma alguma. Então eles reivindicaram para si a Taiwan. Então eles queriam retomar esta ilha e esse poder. E nisso o que aconteceu? Taiwan, ela se aproximou dos Estados Unidos e criou uma aliança com os Estados Unidos. Esse foi o fato histórico a respeito de Taiwan e da China. E a China está prestes a entrar num conflito bélico para retomar a ilha de Taiwan. Só que tem um grande problema. A ilha de Taiwan é conhecida como fabricante de 80% dos semicondutores, que são as peças que são usadas para os computadores. Ou seja, Taiwan é tecnologicamente superior à China. A China depende dos semicomputadores. Não somente a China, mas os Estados Unidos e o mundo todo. Porque ela tem o domínio de 80% da fabricação dessa tecnologia. E o que acontece? Se os chineses quiserem entrar na marra, o que vai acontecer? Taiwan vai ser destruída no seu parque tecnológico. E com isso todos vão perder. China, Estados Unidos, o Ocidente, todo mundo vai perder. Então, eles tentaram durante algum tempo tomar de volta a ilha de Taiwan. Porém, há um grande aliado, que é os Estados Unidos. E os Estados Unidos não vai deixar cair o maior parque tecnológico do mundo nas mãos dos chineses. Então, está havendo ainda, tá, esse impasse a respeito do que vão fazer com referência à China e Taiwan. E nos próximos dias, nos próximos meses ou anos, aí vai se desenrolar.
Mas o mais importante é isso, é que você saiba o porquê deste conflito, tá? Do fato histórico do que aconteceu e também do fato econômico, que é muito importante para o mundo todo, tá bom? Ficou aí um pedacinho da história para que nós pudéssemos aí estar nos atualizando no conflito entre Taiwan, China e Estados Unidos. Tá bom? Mais tarde voltaremos com outras novidades.